Estação Saúde. Muito bem, reportagem do 14 News falando das ruas, trazendo informações de Botucatu e também da nossa região e falando hoje um tema saúde e psicologia. A gente sempre trazendo esse tema toda semana para você. Hoje a gente vai falar sobre violência nas escolas, como que é a relação dos pais com os filhos e, como sempre, a gente traz um profissional aqui para comentar esse assunto. A Silvana Hilari vai conversar com a gente, psicóloga aqui em Botucatu, trazendo esse tema relevante. Tudo bem, Silvana? Boa tarde, tudo bom. Silvana, conte para a gente sobre esse tema que está hoje em debate, bastante intenso na questão da violência nas escolas. Como que a gente pode refletir sobre isso, tudo isso que está acontecendo com a sociedade? Então, acho que faz alguns meses, né, que teve alguns ataques, né, então esse assunto ficou bastante em evidência, né. A gente até tinha sido convidada para falar sobre esse assunto, a gente não teve oportunidade, né, mas achei muito importante. Hoje a gente conseguiu parar um pouquinho para falar sobre esse tema. Então, essa é um tema também, como todos que a gente fala, bem amplo, né? Envolve não só um ponto, né? Uma coisa holística, né? Envolve, a gente vai refletir relação familiar, né? Educação, né? A educação no nosso país, né? Ela tem suas mazelas, né? Suas dificuldades. A gente tem as mudanças do nosso estilo de vida, que entra daí a tecnologia, né? Vai influenciar no comportamento dos jovens. Eles ficam, hoje em dia, né? Passa muito mais tempo ali no celular e ali os pais às vezes não têm, às vezes sempre, né? Não tem controle ali do que o filho está vendo. Então, nessas redes tem grupos extremistas. O jovem, como ele está em fase de desenvolvimento, então ele está mais vulnerável para se influenciar e muitas vezes acontece, né, de jovens que, não que seja isso, mas um jovem que passou por bullying, né, alguma coisa assim, não teve um olhar ali de perto do pai para às vezes buscar uma ajuda, ele vai guardando para ele e acaba, alguns casos, como a gente viu nas mídias, acabando estourando numa violência. Então, antes de chegar nesse ponto, precisa ter, né, mais movimentação da sociedade. Não só a gente falando aqui hoje, mas todo mundo fazer um pouquinho. Grupos na comunidade, grupos de pais para conversar, mais atividades para os filhos, nas escolas também deveria, né, ter mais controle. E então, assim, é um assunto muito amplo, só que também, se a gente pensar, o que adianta? A gente está falando, né, por exemplo, isso que a gente está falando aqui, a gente ouve de vários sites, vão estar falando esse mesmo assunto, mas é importante ter essa mobilização. Se não tiver nem o diálogo, imagina como que vai mudar. Exatamente, muitas vezes o pai e a mãe não vão saber, né, Silvana, 100% o que o filho está fazendo, mas que jogo que você está acessando, com quem você está conversando, sempre dá uma olhadinha, né, tentar ter essa interação diária com o filho, ter um sentido mais amoroso, né, tudo isso, né, não só naquele mecanismo de trabalho, casa, tchau, né, aquele relacionamento automático, e sim ter realmente, né, um envolvimento familiar, porque aí as coisas tornam-se um pouco mais tranquilas, porque não adianta a gente só colocar a culpa na escola, colocar a culpa só aqui ou lá, ou na segurança ou na polícia, e sim que há um conjunto de ações que a gente precisa, como você estava explicando, que a gente tem que realmente ter de forma efetiva. Sim, e assim, sair um pouco, né, dessa lógica muito individualista. Com a tecnologia também acaba mais individualista ainda, né, porque é cada um ali no quarto, ninguém se fala, né. Eu vi uma reportagem
interessante e triste, né? Lá, eu não lembro que país que era, se era Japão, Coreia, mas tem jovens lá que eles estão ficando assim, sem sair de casa. Teve um até que eu vi a foto, o quarto dele, em volta da cama, assim, muito lixo. E imagina, né, a cabeça de um jovem chegando assim nesse ponto, né? Às vezes perde-se o sentido da vida, por que eu estou aqui, para onde que eu tenho que ir, né, numa situação de ter uma perspectiva melhor de vida, né? Acho que enxergar alguma coisa positiva no seu entorno e enxergar que você pode ser útil também para o mundo. Acho que é esse sentido que a gente tem que tentar levar para o pessoal e levar essa reflexão. Eu acho que o que está faltando resgatar é a relação humana, né? Porque agora, com a tecnologia, a pandemia, tudo a pessoa faz, se ela quiser, ela trabalha de casa, estuda de casa, se relaciona no computador ali, algumas pessoas, faz a compra de casa, tudo de casa, quando vê onde que ficou a relação humana, né? Então, isso é um pouco perigoso, né? Acredito. É isso aí, a gente buscou aqui trazer um pouquinho de reflexão. Eu acho que a gente não traz a resposta, mas sim a reflexão para as pessoas pensarem, que é o objetivo desse quadro aqui, Psicologia, aqui no 14 News. Silvana, gostaria de agradecer você ter participado conosco e sempre a gente trazendo aqui essas informações à população. Obrigado e tudo de bom. Eu que agradeço. Muito bem, essa informação diretamente das ruas, 14 News, a informação começa aqui. Estação Saúde.